em discussão aqui no Saúde no Ar. Estamos juntos com você pela Rádio Excelsior da Bahia, AM 840, também pela Rádio Web Saúde no Ar, acompanhando a nossa programação. E sexta-feira, o Saúde no Ar sempre abre espaço para discutirmos assuntos que estão na agenda, na pauta do dia. E diante dos últimos acontecimentos que estamos acompanhando através de diversos meios de comunicação, assistindo a Amazônia, passando por esse momento de crise, o que abala também a confiança, nas autoridades, enfim, coloca em xeque a soberania nacional. E hoje o programa Saúde no Ar quer discutir exatamente isso, a questão do desenvolvimento, a questão da soberania nacional e como podemos ser um país que busca crescer, que busca se desenvolver e saber também cuidar daquilo que é seu. Para esse bate-papo, já está aqui para essa conversa o professor Leonel Leal, ele que é graduado em administração pela Faculdade Rui Barbosa, tem pós-graduação em gestão de negócios pela Universidade Católica de Salvador e mestrado em gestão do desenvolvimento e cooperação internacional. Mestre Leonel Leal, bem-vindo ao Saúde no Ar. Muito obrigado, Patrícia, muito obrigado aqui também a toda essa equipe de produção, ao Ezequiel também. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre desenvolvimento, sobre sustentabilidade e sobre o papel do Brasil em todo esse contexto que a gente passou e está passando ainda nesses últimos dias. Exatamente. O que isso tem em relação, está relacionado à nossa vida, à nossa qualidade de vida e à nossa participação enquanto cidadão, enquanto cidadã. Também participa com a gente, mas por telefone, o professor Milton Deiró Neto. Ele é coordenador do curso de Relações Internacionais da Unifax, do Núcleo de Práticas em Economia e Relações Internacionais. E está aqui com a gente também para falar um pouco sobre esse assunto, dando seu parecer, deixando também a sua pergunta, o seu questionamento à nossa mesa. Bem-vindo, professor Milton. Obrigado, Patrícia. Queria agradecer aí o convite e mandar um abraço também para o professor Leonel, e para o professor Gustavo Facete, que não foi apresentado, mas que entra agora no ar, e que é meu colega de trabalho, e um parceiro lá também do curso de Relações Internacionais. Estamos aguardando também a participação dele, muito obrigada. E toda sexta-feira a gente começa o nosso programa com a editorial do nosso coordenador, também executivo, Ezequiel Oliveira, que é colunista do quadro Saúde e Cidadania. Bem-vindo, Ezequiel. Desenvolvimento, globalização e soberania. A nossa soberania nacional deve estar alinhada à soberania popular democrática. A nossa soberania nacional vai além dos poderes otorgados pela soberania popular, pelo voto. Vai além dos poderes dos seus limites territoriais livres de influências de estados de terceiros. Em um mundo globalizado e interligados pelos 4G, 5G e chegando à internet quântica, a soberania é planetária, em sobrevivência de todos, respeitando e cooperando com as soberanias territoriais populares e democráticas. As informações vorazes planetárias têm descortinado os modelos de desenvolvimento econômico pelo mundo, com as suas interações em causas e efeitos nas soberanias livres. Os modelos não foram capazes de erradicar a pobreza, que corresponde a 2/3 da humanidade. Não foram capazes de erradicar o analfabetismo, erradicar a fome, as violências, a vida. O que erramos? Há recursos para todos no planeta? Os modelos têm demonstrado concentrações econômicas, por conseguinte, de poder. Menos de 1% determina o consumo e as diretrizes do desenvolvimento determinam onde, como, quando desenvolver. Como em um espelho côncavo, cria a ilusão no consumo e aprisiona a alma e o corpo dos subdesenvolvidos. O desenvolvimento deve ser sustentável, deve ser capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras em sobrevivência global. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Encontre meios de uso de matérias-primas e produtos com aumento de reutilização e de reciclagem.
Para a sobrevivência das soberanias, os nossos modelos de desenvolvimento devem estar alinhados e convergentes com os rumos da nova Terra, considerando o ecológico, o social, o econômico, o suportável, o viável e o equitativo, que seja sustentável. As informações aceleradas aceleram-nos na percepção dos meios. Precisamos sair do capitalismo predatório e explorador para um capitalismo saudável, cooperador. Aproveitamos a crista da onda dos recursos naturais e das tecnologias da comunicação. Paz e luz para todos. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor Leonel. Bom dia, doutor Milton. E bom dia, doutor Gustavo. E bom dia, Ivan. Bom dia a todos os ouvintes. Eu já abro com uma pergunta aqui para Leonel, e Milton e Gustavo. Embora os países do hemisfério norte possuam apenas 1/5 da população do planeta, além de ter 4/5 dos rendimentos mundiais e consomem 70% da energia, 75% dos metais e 85% da produção de madeira mundial, como equilibrar o desenvolvimento sustentável, globalizado e com interesses econômicos mundiais dentro desse contexto? É o sinal da fragilidade do modelo de desenvolvimento do capitalismo atual? Estamos caminhando para um capitalismo saudável? Vamos lá. Vamos lá, o debate é rico e a pergunta é inquietante, Ezequiel. Acho que a sua reflexão inicial traz algumas provocações. Eu queria aproveitar e cumprimentar também o professor Milton Leroy, o professor Gustavo. É um prazer a gente estar trazendo esse debate acerca das questões internacionais. E acho que tem 3 questões que estão postas, mas que mantêm uma certa reserva. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, na minha avaliação, e depois, claro, eu queria ouvir o comentário do professor Milton Leroy também, é que não se põe em questão a questão da nossa soberania. Eu penso que são 2 temas complementares, porém distintos. A preservação da Amazônia é um fato necessário, precisamos todos, brasileiros, e precisamos toda a humanidade pensar na Amazônia como sendo algo que interessa a toda a humanidade. Entretanto, a Amazônia, a parte brasileira é brasileira. É claro que há dimensões da Amazônia de outros países que são vizinhos aqui na América do Sul, mas não está posto em absoluto o questionamento acerca se a Amazônia é nossa ou a Amazônia é internacional. A nossa Amazônia dentro da fronteira brasileira, essa é nossa. Isso, entretanto, na minha avaliação, não nos dá o direito de destruir. O fato de termos a Amazônia como sendo uma dimensão integrante do território brasileiro e da soberania brasileira não nos permite destruir a Amazônia, porque compromete não só o Brasil, compromete o mundo. Mas são 2 dimensões distintas. A Amazônia é nossa, isso não questiona a nossa soberania e não questiona a responsabilidade que temos para com a preservação da Amazônia. Aí vem a sua pergunta, Ezequiel, que me parece extremamente rica, sobre se esse modelo de capitalismo que a gente está vivendo hoje, ele permite pensar no futuro e termos aí uma agenda de sustentabilidade. Eu penso que a reflexão ela é oportuna, não só pelo contexto da Amazônia queimando, as fotos que a gente viu das árvores queimando, dos animais morrendo, das famílias de animais sendo destruídas, a gente viu cenas terríveis essas últimas semanas, mas há outros elementos de concentração de renda que são absurdos. Aqui no Brasil a gente vive hoje a maior concentração de renda de todos os países do planeta atualmente. Parece-me que 16 pessoas no Brasil têm a mesma renda que a metade da população brasileira. Ou seja, esse tipo de concentração isso não é sustentável. Sim. Isso não é possível. Ou o Brasil retoma políticas de distribuição de renda, de geração de emprego, de crescimento econômico e de inclusão social, ou a gente vai ter, no período relativamente breve, problemas de desemprego crescente, e aí sim a sustentabilidade fica ameaçada. Eu penso que a Amazônia, o Cerrado, todas as partes de biodiversidade que a gente tem são elementos importantes. Tivemos aqui em Salvador, na semana passada, um evento importantíssimo da ONU, a Semana do Clima, bravamente e de forma brilhantemente coordenada pelo secretário do município, André Fraga, Sim. que tem feito um trabalho notável de articulação interna e articulação internacional, visando a questão da sustentabilidade. Então, essas reflexões estão postas e são necessárias. Entretanto, eu ressalto isso, finalizando minha primeira intervenção, no meu ponto de vista, isso não põe em questão a nossa
soberania sobre a parte amazônica que cabe ao Brasil. Muito bem. O professor também está na linha, né, dando o parecer dele em relação a isso, a essa questão do desenvolvimento da soberania nacional. Por favor, professor. Certo, obrigado, Patrícia, obrigado, Ezequiel. Eu concordo com o professor Leonel, que inclusive abordou um aspecto muito interessante da questão da soberania nacional, né, da transformação da soberania nacional. Antigamente, tradicionalmente, os estados eles viam a soberania como poder, né, como o direito que eles tinham de usar exclusivamente aquela parte do território nacional para eles. E isso aí não se modificou, de forma que a Amazônia ela é brasileira e que a quem compete a gestão da Amazônia é o Brasil. Os países estrangeiros podem no máximo tentar cooperar, tentar colaborar, mas o professor Leonel também trouxe um ponto muito interessante, que é a questão da soberania como dever. A Amazônia é nossa, nós temos o direito de utilizar os recursos da Amazônia, evidentemente de maneira sustentável, mas o Brasil não pode simplesmente utilizar o argumento da soberania para devastar a natureza, né, para adotar um paradigma de desenvolvimento que não seja desenvolvimento sustentável, e porque isso aí é uma riqueza comum, né, uma riqueza comum do próprio povo brasileiro. Então, de alguma forma, é parte do interesse nacional do Brasil que a Amazônia seja explorada, mas explorada de forma nacional para garantir que esses recursos sejam utilizados no desenvolvimento brasileiro, ao mesmo tempo em que sirvam também para gerações futuras garantirem a continuidade desse desenvolvimento. Senão, nada disso tem sentido se a gente devasta tudo agora e no futuro a gente passa a não ter nenhum recurso. Isso aí, inclusive, uma redução da capacidade de poder quando você explora todos os seus recursos e não deixa nenhum recurso para gerações futuras darem continuação a esse plano de desenvolvimento. Muito bem. Veja, eu penso o seguinte, se a gente for ver os dois hemisférios do planeta, onde nós estamos, a gente tem muitos recursos naturais, muitos. E eu acho que quando eu falo que o Brasil ele não pode perder a possibilidade dessa crista da onda do processo tecnológico que está chegando aí agora com o novo mundo. E nem deixar de lado os ODS 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, é claro, eu acho que o general Mourão, o vice-presidente da República, colocou de uma forma brilhante num artigo no estado de São Paulo, exatamente botando: a Amazônia é nossa. E só faltou dizer, é nossa e ninguém tasca. É meio do linguagem popular. Acho que sim, é consenso entre as lideranças do território nacional, saber que a gente precisa realmente ter a Amazonas como sustentável e para realmente o desenvolvimento do país, em cooperação, obviamente, com outros países, mas, sobretudo, olhar o desenvolvimento local e em rede para o país inteiro. Então, Ezequiel, essa questão da soberania da Amazônia, sobre a Amazônia, ela já foi questionada anteriormente. Tem um artigo também do antigo ministro da Educação, que falava sobre esse tema, sobre a questão da soberania da Amazônia, o Cristóvão Buarque, sim, autor. Ele tem um texto muito interessante sobre isso. E esse é um tema interessante. Mas eu queria fazer uma reflexão aqui contigo, com a Patrícia também. A quem interessa essa discussão? Né? Por que a Rádio Excelsior traz aqui para esse debate, para os nossos ouvintes, enfim, em que isso impacta o dia a dia, além de uma preocupação, claro, que todos nós temos com a questão da Amazônia e da sustentabilidade, mas o fato é que isso tem impacto na economia também. Não sei se vocês observaram, mas ontem e anteontem saíram notícias de que alguns compradores de produtos brasileiros já anunciavam dizer que não vão comprar couro, que não vão comprar soja, que não vão comprar carne do Brasil, a não ser que o Brasil evidencie que a produção de couro, que a produção de soja e a produção de carne não estaria contribuindo com o desmatamento da Amazônia, com queimadas e com toda a devastação da floresta. Ou seja, a preservação da Amazônia, a preservação da nossa biodiversidade, esse é um tema que interessa porque é um princípio de sustentabilidade, de garantir o futuro para nós e para os nossos filhos, mas interessa também para o bolso da gente, interessa para a economia, claro, interessa porque os consumidores, sobretudo do hemisfério norte que você se refere, com poder aquisitivo mais alto e também com a responsabilidade grande face ao processo histórico que eles tiveram de desenvolvimento, que em grande parte também foi um desenvolvimento não sustentável, naquela primeira metade do século XX, essas sociedades hoje pressionam, não só o Brasil, mas pressionam eles próprios, inclusive, de mudança de modelo de padrão energético, para que a gente preserve o máximo possível. E você vê hoje a recuperação de rios na França, a recuperação de rios na Alemanha, o diálogo das cidades
com seus ativos ambientais de uma forma muito mais intensa, enquanto nós aqui em Salvador a gente está ainda cobrindo os rios e tapando tudo, a gente vai vendo cidades europeias reabrindo esses rios e dando um nível de qualidade dessa água completamente diferente daquele que a gente tem aqui. Então, interessa para o amigo e para a amiga que está ouvindo a gente nesse momento, que acompanha aqui o seu programa de saúde no ar, interessa muito a questão econômica e a questão do agrotóxico, da saúde, do câncer, que muitas vezes está relacionado diretamente com a quantidade de agrotóxicos que são utilizados nos alimentos. Então, essa preocupação não é uma preocupação somente do governo, do presidente francês e da diplomacia, mas interessa a todos nós que consumimos eventualmente o produto agrícola com mais ou menos agrotóxico. Que consumimos um produto que traz ou não danos ao meio ambiente, e essa é uma reflexão que a gente tem feito lá no curso de Relações Internacionais da Unijorge, trazendo esse debate para os alunos, para os professores e para a sociedade, de que o desenvolvimento só é desenvolvimento se for sustentável e se preservar para as futuras gerações, pelo menos aquilo que a gente tem hoje. Algumas pessoas colocam isso até talvez como incompatível. Se você prevê o desenvolvimento e um desenvolvimento acelerado que atinja a comunidade como um todo, isso vai ter consequências, inclusive ambientais. Ou seja, algumas pessoas falam isso, que isso é uma lógica, uma coisa está diretamente relacionada à outra. Não necessariamente, talvez eu precise mudar um pouco essa lógica, né, ao contrário, a avaliação que a gente faz, Patrícia, é que não há desenvolvimento não sustentável. Se é desenvolvimento, tem que ser sustentável. É uma palavra que não casa com a outra, porque obrigatoriamente a gente precisa entender que as futuras gerações têm que ter acesso, pelo menos, às mesmas condições ambientais que nós tivemos hoje. E a gente já está vendo, né, é uma responsabilidade grande com nossas famílias, inclusive. Não estou falando só a humanidade de uma forma mais ampla, não. Eu falo dos meus filhos, eu falo de futuros netos e de pessoas que são próximas e que são, eu próprio, inclusive, enfim, a gente está vendo que a mudança no clima está provocando alterações no curto prazo, de chuvas de granizo fora de época, de secas acentuadas na própria Europa, de chuvas torrenciais em alguns... Enfim, essa instabilidade climática não é uma coisa para daqui a 100 anos, não. Ao longo de mais 10, 20, 30 anos, se as coisas continuarem como estão, nós veremos cidades sendo submergidas, nós veremos incêndios, não só esse da Amazônia, mas em alguns países europeus. Portugal sofre muito com incêndio também, países africanos sofrem com isso, fruto de quê? Em grande medida, do desmatamento, da não preservação dos rios e do aquecimento global que vai levando aí a níveis de temperatura que, claro, provocam queimadas, provocam secas e propagam muito mais facilmente esse fogo. Ou seja, tudo isso, né, tem um impacto, aí o professor Deral pode falar, nessas nossas relações internacionais. O mundo está vendo, né, hoje, inclusive com a tecnologia, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, e as informações que chegam, as imagens que chegam para o mundo inteiro, ao mesmo tempo que elas acontecem, de forma simultânea, isso traz um impacto muito grande. Que no momento quando a gente tem outros países já sinalizando, né, fechar as portas ao Brasil, isso vai ter um impacto na economia, que acaba impactando também na qualidade de vida da população. Comenta um pouquinho isso, professor Deirão. Muito bem. O impacto seguinte na economia, ele, por conta dessa questão da devastação ambiental, envolve também a questão de repensar os padrões de consumo no novo capitalismo, né? Numa ideia de capitalismo verde. Por isso que, de alguma forma, esse tema ambiental ele interessa muito aos estados, ele interessa muito às empresas, ele interessa muito às organizações não governamentais, mas interessa sobretudo ao cidadão. Porque no final, quem vai precisar fazer uma adequação do seu padrão de consumo, abrir mão de determinados confortos que a gente tem no dia a dia, ou eventualmente mudar a percepção que nós temos desses confortos, né? A facilidade de usar um copo plástico, por exemplo, inclui aí o dano ambiental que o plástico faz. Então já existem várias iniciativas, lá na Unipac nós temos essa iniciativa de fazer, né? E outras organizações e instituições pelo mundo também têm essas iniciativas. E eu concordo aí com o professor Leonel na questão de que a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio, né, entre o crescimento econômico e o desenvolvimento. Porque muito se discute, inclusive hoje no campo da economia, de que maneira a gente conseguiria garantir o desenvolvimento sustentável sem um ritmo intenso de crescimento. Porque já se percebeu que ao longo da história, esses ciclos de desenvolvimento acelerado, muitas vezes eles são extremamente nocivos para o meio ambiente.
Os países europeus, no final do século XIX, no começo do século XX, se desenvolveram muito aceleradamente, devastaram muito o meio ambiente. A China, até pouco tempo, estava crescendo 12%, 13% ao ano, teve que dar uma freada na expectativa de crescimento, porque a China estava se tornando o maior país poluidor do mundo. Né? E, assim, as projeções que a gente faz em estudos lá na Unifac questionam o que aconteceria, por exemplo, se países populosos como Bangladesh, ou país cuja população passa de 1 bilhão, né, como o caso da Índia, passasse a ter um padrão europeu de consumo, que é visto hoje, ainda é visto hoje no mundo como padrão ideal de consumo. Então, essa discussão sobre preservação ambiental, sobre os impactos ambientais, ela envolve também uma discussão ao nível pessoal, né, que é gerenciamento, por exemplo, de recursos de água, não deixar a torneira aberta em casa, buscar formas alternativas, né, de reaproveitamento da água, por exemplo, dos pratos que são lavados. Né, como o problema ambiental é um problema global, que atinge o mundo todo, em todas as esferas, na esfera de saúde, na esfera da economia, a resposta ela precisa ser uma resposta global, não uma resposta resistente de dizer que eu pegar aí o gancho do Arthur Mourão, a Amazônia é realmente nossa, mas é exatamente por ser nossa que nós temos a obrigação de cuidar dela para garantir que as gerações futuras tenham essa mesma Amazônia para poder aproveitar os recursos mais na frente. Então isso passa necessariamente por discussões nos vários níveis, não só no nível federal, no nível municipal, por exemplo. O professor Leonel falou das alterações que estão acontecendo nas cidades europeias. É uma questão que precisa ser pensada também, por exemplo, para Salvador. Salvador é uma cidade que vem gradualmente devastando parte dos seus recursos naturais, né, com obras X, obras Y, de governo X e governo Y. E essas obras são importantes, porque são obras muitas vezes de mobilidade urbana, mas isso aí tem que ser pensado dentro de um marco ambiental que leve às futuras gerações uma condição melhor de vida, ou a manutenção da condição atual de vida. Isso passa por todo mundo pensar e todo mundo estar junto nessa luta pelo meio ambiente. Queria comentar, Milton, aquilo que você falou agora. A gente vai ter agora no mês de setembro a próxima Assembleia Geral da ONU. O Brasil tradicionalmente faz a abertura, o presidente brasileiro sempre, né, desde a criação aí da ONU, durante a Assembleia, o Brasil faz a abertura. E ontem já foi proposto pelo secretário-geral, Antônio Guterres, foi proposto que fizesse uma reunião paralela, ou que o tema da Amazônia viesse à discussão durante a Assembleia da ONU, que vai acontecer no próximo mês de setembro. Ou seja, o que isso traz de reflexão para a gente, na verdade, são dois temas que eu acho que são complementares, e eu queria também sua avaliação. Um deles é que, claro, o mundo está de olho. A Patrícia falava aqui, o Ezequiel também, com relação às novas tecnologias, a própria internet, os aplicativos que permitem a comunicação e informação em tempo real. Ou seja, o mundo está acompanhando e é muito possível, muito provável que vários nichos de consumidores venham até a boicotar produtos brasileiros se a gente não evidenciar o cuidado com a preservação da Amazônia e de outros biomas que são estratégicos aqui no país, a Mata Atlântica, o Cerrado, etc. Mas esse comportamento também vai levar certamente a um questionamento internacional da posição do Brasil no âmbito das Nações Unidas, e isso para a imagem do país é péssimo. Enfim, o Brasil sai num curto espaço de tempo de ser uma referência em preservação ambiental, em ter sido elogiado publicamente na própria ONU, pelo Banco Mundial e por várias outras organizações internacionais, pelo PNUMA, pelo FIDA, pela FAO, etc., como tendo sido capaz de erradicar a fome de milhões de pessoas, de fazer um processo de inclusão social. Ou seja, nós saímos de um espaço positivo para ocupar, lamentavelmente, as manchetes as menos nobres possíveis, né? Não só no Brasil, mas no plano internacional. A capa do Le Monde, a capa do New York Times, a capa do Financial Times, nessas últimas semanas, foram todas elas extremamente desagradáveis para a imagem brasileira e dos produtos brasileiros, inclusive, né? Inclusive com sugestão de boicotes. Como é que você vê isso, Milton? Enfim, a gente corre mesmo esse risco de uma deterioração na imagem do Brasil nesse período próximo? Acredito que sim. Acredito que sim, porque dentro do campo da política externa tudo é simbólico. Né? E as finalizações que os governos dão em relação à política que eles adotam ou deixam de adotar impactam diretamente na credibilidade que esse país tem no exterior. O Brasil, desde o processo de redemocratização, ele vem cada vez mais se centrando na questão de preservação ambiental. Nós temos tentado renovar a nossa matriz energética,
mas existem algumas sinalizações, tanto de governos anteriores quanto do atual governo, que se tornam um pouco problemáticas desse ponto de vista ambiental. Um deles, por exemplo, é o fato, por exemplo, da gente ter um setor de petróleo como talvez o setor mais tecnologicamente desenvolvido da matriz energética nacional, associado, evidentemente, ao setor hidrelétrico, mas o foco que a gente está dando, por exemplo, na exploração de pré-sal, colocar aquilo ali como uma riqueza nacional, no momento em que todo mundo está discutindo a superação da economia do carbono, é uma coisa um pouco complicada. Né? Não que eu não ache que a gente deva explorar essas reservas, explorar essas reservas, mas a gente tem que saber o que fazer com o dinheiro do pré-sal para que quando a gente atingir o exaurimento, né, da economia do petróleo, nós não fiquemos para trás na corrida energética. Então, assim, o foco muito grande que a gente vem dando em petróleo é um foco que vai incluir em sentido contrário à tendência do planeta. Sim. Países do norte, né, do hemisfério norte, eles têm tentado cada vez mais limpar ainda mais as suas matrizes energéticas. Mas, pegando essa questão da Amazônia, que é o que está sendo mais fortemente discutido agora, duas sinalizações do atual governo elas foram péssimas para a imagem do Brasil no exterior. E assim entraram de alguma forma em atrito com a própria postura atual do governo, de dizer que o governo defende a questão da preservação da Amazônia. Em maio, no meio daquele contingenciamento, eu nem gosto muito do termo contingenciamento, para mim é corte de verba mesmo. Contingenciamento é um nome bonitinho para corte de verba. O Instituto de Fomento da Biodiversidade e o próprio Ministério do Meio Ambiente, eles perderam muito recurso. E dentro desses recursos que foram perdidos pelo ICMBio, 38% da renda do Programa de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais foi retirado pelo governo. Quase 18 milhões de reais que eram utilizados, já não era um valor muito grande para o combate ao incêndio, mas aí foi retirado. E em agosto agora, o ex-presidente agora, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Carlos Galvão, que autorizou a publicação de documentos mostrando que havia aumentado o desmatamento na Amazônia, inclusive o desmatamento ilegal, ele foi demitido pelo governo, dizendo que aquilo ali não falava bem para a imagem do governo. E de alguma forma, essas sinalizações, elas têm feito com que os nossos compradores de commodities no exterior, né, os nossos compradores de outros produtos também não comoditizados no exterior, eles passem a observar isso daí como uma sinalização negativa de que o Brasil vai começar gradualmente, né, é algo, claro, que pode ser revertido, mas que o Brasil tem dado sinalizações de que ele está começando a voltar atrás no cumprimento daqueles acordos que o Brasil havia assinado, do compromisso que o Brasil havia firmado, das certificações ambientais internacionais que os produtores brasileiros tinham, e isso pode prejudicar profundamente nossas exportações. Até porque, no caso específico da França, algo interessante, a França ela sempre foi defensora de uma política agrícola comum para a União Europeia, que é extremamente protecionista. E quando houve a pressão por esse acordo econômico agora de liberalização de comércio entre Mercosul e União Europeia, a França, de alguma forma, ela foi um pouco vencida. Ela queria manter uma política agrícola comum para proteger o agricultor, porque a proteção do agricultor lá é uma questão eleitoral para o presidente Macron. Né? Sim. Só que, no entanto, no momento em que o governo do brasileiro ele dá essas sinalizações, o governo brasileiro acaba gerando para a França um certo argumento moral para a França garantir que a política agrícola comum seja aplicada e que o acordo de liberalização de comércio não seja confirmado. Se não for confirmado na França, não vai ser confirmado em mais países. Hamilton, de alguma forma isso foi um presente para o governo francês, foi um pretexto excelente para o presidente Macron poder bater no Brasil e garantir os interesses da sua produção. Um outro elemento que eu acho que é importante a gente observar também é o papel da cooperação internacional. Nós vínhamos recebendo cerca de R$1 bilhão em recursos da cooperação de 2 ou 3 países europeus que aportavam recursos para a preservação, monitoramento e acompanhamento da situação lá na Amazônia, e fruto de uma governança que havia sido criada inicialmente, ou seja, o recurso ele era gerido pelo BNDES, mas a partir de um conselho composto por sociedade civil, com academia, com comunidades indígenas, comunidades quilombolas, ou seja, havia um processo democrático de acompanhamento dessa gestão, mas havia a liderança do governo, como é legítima, como é necessário, do ponto de vista do posicionamento da execução desse recurso. Entretanto,
entanto, o que aconteceu? O governo disse que não iria fazer mais aquela gestão compartilhada de forma democrática e, em função disso, houve um processo de suspensão desses recursos. Com a suspensão desses recursos, o governo fica mais frágil, diminui a sua competência, capacidade técnica de acompanhamento e de gerenciamento de todo esse processo de combate ao desmatamento, de tecnologias aplicadas a tudo isso. E no último momento, quando a gente viu que houve um posicionamento mais forte da Alemanha, dizendo que não aplicaria recursos, o presidente disse que então a Alemanha plantasse floresta com recurso na própria Alemanha. Aí a Noruega disse da mesma forma, olha, a gente também não vai mandar mais dinheiro para vocês. Aí ele manda outro recado desaforado dizendo que a Noruega pudesse gastar o dinheiro na Alemanha, plantando floresta lá. E por fim agora, quando o G20 anuncia 20 milhões de euros para o Brasil, no âmbito do combate ao fogo na Amazônia, o presidente diz que não precisa de esmola. Ou seja, não são comportamentos que combinam com o espírito das relações internacionais, com a cooperação internacional, com cooperação técnica, cooperação financeira, enfim, com aquilo que é de mais caro para a nossa diplomacia do ponto de vista das nossas tradições do diálogo internacional. Essas atitudes mais recentes criam obstáculos, fecham portas, de alguma forma diminuem a imagem positiva que o Brasil tinha, e tem ainda em alguma medida, e comprometem fortemente a questão econômica. Não é só a questão de gostar de ser bonito ou de ser querido. É claro que todo mundo quer ser bonito e querido na vida. Qualquer país gosta de ser desejado. Essa, e o Milton conhece bem, é uma das dimensões do soft power. É uma dimensão estratégica do país, a construção de uma imagem positiva. Perfeitamente. Mas, além disso, além da necessidade de construção de uma estratégia, de uma imagem positiva, qualquer país quer fazer negócios, quer vender, quer exportar, não só commodities, mas produtos de alto valor agregado, enfim. A gente quer participar do comércio internacional, quer atrair investimentos, quer compartilhar tecnologias de uma forma mais elevada. E não a partir de discursos que muitas vezes comprometem a imagem, atacam, dividem, mais separam do que unem e criam obstáculos para a economia, criam obstáculos para a cooperação internacional e criam obstáculos para aquilo que é o objetivo desse projeto, desse programa, que é debater o desenvolvimento sustentável. Exatamente. Não é com esse discurso, não é com esse tipo de relacionamento e não é com esse tipo de atitude que o Brasil constrói e implementa uma estratégia de desenvolvimento sustentável. A própria ONU já, como disse há pouco, já convida para um debate na própria Assembleia Geral da ONU para discutir a preservação da Amazônia. Ou seja, a gente não está bem na fita e o mundo está de olho na gente. Só para complementar, Patrícia, que a população precisa compreender é o seguinte: a Amazônia brasileira é nossa. Os dirigentes que foram eleitos pelo voto precisam compreender o que é soberania democrática, isso é fato. Claro. E é o que você fala da cooperação. O desenvolvimento ele tem que ocorrer para o bem comum, e quando a gente fala bem comum, é o país inteiro, né? E levando em consideração as riquezas que tem ali. Agora, não devemos explorar tanto a parte de mineração como o agronegócio sem a sustentabilidade. E hoje, graças a Deus, a ciência mostra isso de forma clara que isso tudo é possível. É possível se desenvolver de forma sustentável e não com agressão que pode dar problema para as próximas gerações. Então, eu só queria deixar, eu não sei que é rico, o tempo é curto. E o propósito de nós trazermos esse debate é para exatamente como aqui toda sexta-feira trazemos um debate, e o debate que acontece ao longo da semana. Então a gente aqui quer agradecer, né, aos convidados, né, pela gentil vinda e o esclarecimento oportuno de tudo isso, e dizer mais uma vez, o Saúde no Ar, uma das bandeiras nossas é a sustentabilidade. Eu agradeço, Ezequiel, agradeço a Patrícia, ao Milton também, enfim, a participação. Eu falo aqui, enfim, em nome de profissionais. Mas esse é o papel da universidade, sim. De interagir com a sociedade, de trazer reflexão acadêmica a serviço do dia a dia, das pautas e daquilo que acontece no mundo real. Então esse debate para a gente da Unijorge é muito positivo, e a gente, claro, está sempre à disposição para vir aqui conversar um pouco com vocês e com os ouvintes também que acompanham esses debates
através da rádio. A gente é que agradece, só colocando aqui a fala, né, a participação de ouvinte, quando ele diz assim, essas doações justificam que esses agentes externos determinem como aplicar os recursos, que muitas vezes acontece isso, faz a doação e diz, olha, tem que ser aplicado dessa forma, até que ponto ficamos refém também disso. Se dá tempo já estourado aí o tempo, mas eu deixo então essa pergunta para o professor Milton fazer também suas considerações finais. Muito obrigado então. Eu agradeço a Patrícia, agradeço a Ezequiel, agradeço em nome da Unifaz. E queria fazer uma pequena provocação ao ouvinte. Nós temos falado muito de Amazônia, é muito importante a gente discutir a Amazônia, porque a Amazônia é uma parte considerável do Brasil. E para a gente tiver esse desenvolvimento sustentável que nosso povo e nossa nação precisam e merecem, a gente tem que gerir a Amazônia muito bem. Mas nós temos também, não apenas enquanto brasileiros, mas enquanto nordestinos, enquanto baianos, precisamos nos preocupar também com a gestão do que sobrou da nossa Mata Atlântica, com a gestão bem eficiente do semiárido, que é uma coisa que gera não apenas devastação ambiental, mas também subdesenvolvimento para as populações mais pobres do sertão. Então, eu conclamo aí o ouvinte a darmos as mãos uns aos outros e tentemos fazer uma gestão ambiental que seja sustentável para que nossos filhos, nossos netos possam ter acesso a esses recursos e que para a vida das pessoas, sobretudo da população mais pobre, do semiárido, do Baixo Sul baiano, possam melhorar sem que isso implique necessariamente em devastação ambiental. Muito obrigada, então, professor. Um bom dia. Agradecemos a todos, né, que participaram, os ouvintes também que ficaram aqui acompanhando. E numa próxima oportunidade, de descobrir também, de refletir sobre estratégias como cada estado, né, cada realidade local poder fazer frente a tudo isso. Até porque, considerando a realidade da Bahia, ela tem sim estrutura de fazer e buscar essas relações independente dessa questão nacional que está sendo aí arranhada no mundo inteiro. Muito obrigado também, Ezequiel, pela presença. 9h02. Nós ficamos por aqui. Um ótimo fim de semana. Segunda-feira a gente retorna falando sobre o Setembro Amarelo, mês de alerta e combate também ao suicídio. É o nosso tema na próxima semana. Obrigada, até lá. Tem a foto da gente aqui, chefe? Sim, o próximo encontro. Vamos tirar assim.